Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje é sobre a equação fundamental da reta. Nós vamos aprender que qualquer reta no plano cartesiano, ela pode ser representada de forma algébrica a partir de uma equação. Tudo bem? E nós vimos anteriormente a condição para que três pontos sejam alinhados. Inicialmente, a gente sabe também que quando temos dois pontos no plano, dois pontos quaisquer no plano, eles determinam uma reta. Ou seja, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Lembraram disso? Agora, como que a gente vai saber se três pontos formam uma reta? A gente não tem garantia que três pontos quaisquer formam uma reta. Eu posso ter um ponto aqui, um ponto aqui. Esses dois formam uma única reta que passa por eles. Tudo bem? Porém, se você tem três pontos, nesse caso, a gente já percebe nitidamente que esses três pontos eles não estão na mesma reta, eles não são colineares, tá? Isso na geometria analítica, quais as condições que a gente tem que ter com esses três pontos, com relação aos três pontos, para que os mesmos sejam colineares, ou seja, pertençam a uma mesma reta. Quais as condições necessárias e suficientes para que esses três pontos pertençam a uma mesma reta? Isso tem muito a ver com o seu ângulo, com a sua inclinação. Perceba o seguinte, no desenho, nós temos uma inclinação alfa. A medida desse ângulo aqui é alfa, tá certo? Porque já está indicado na figura. Essa inclinação alfa, ela corresponde a uma única reta. Essa reta que está desenhada aqui, Certo, meus queridos? Sendo assim, para que três pontos estejam alinhados, tá? Para que três pontos pertençam a essa reta, o coeficiente angular entre os segmentos formados por eles tem que ser o mesmo, tá? O que eu quis dizer com isso? Dados três pontos, ponto A, ponto B, ponto C. Se eu formar um segmento de A até B, com certeza a gente tem uma única reta que passa pelos dois, então nós temos o coeficiente angular de AB, tá? Que é a taxa relativa à inclinação desse segmento, tudo bem? Para que esses três pontos pertençam à mesma reta, esse segmento de B até C também tem que ter a mesma inclinação com relação a x. Tá? O mesmo valor de inclinação. Se tem que ter o mesmo valor de inclinação, tem que ter o mesmo coeficiente angular. Portanto, qual é a condição necessária para que dois pontos sejam colineares? Que esses três pontos, aliás, sejam colineares, que o coeficiente angular formado pelo segmento AB seja igual ao coeficiente angular formado pelo segmento BC. Só assim a gente pode falar que esses pontos são colineares, tá bom? Às vezes, veja só, acontece do coeficiente angular ser o mesmo, que é o caso de retas paralelas, Então, se eu prolongar x aqui, esse coeficiente angular, o ângulo vai ser o mesmo, portanto, o coeficiente angular também vai ser o mesmo. O que vai mudar é esse ponto que corta y, mas esse vai ser um assunto para as próximas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente tem que três pontos são colineares, a certeza que a gente tem é que o coeficiente angular entre eles é o mesmo. Ok, meus amores? Essa é a certeza. Você fala, olha, três pontos são colineares, então, com certeza, o coeficiente angular é igual. Certo? Bom, vamos lá, então. Bom, mas ainda nós não falamos sobre a tal da equação da reta. Como que a gente vai descobrir, né, ou então encontrar uma equação que represente uma reta no plano? Primeiramente, a gente precisa de um ponto dela, tá bom? Pelo menos um ponto. Então, a gente tem que ter um ponto que pertença a ela. Aqui, inclusive, no nosso desenho,
Esse ponto, genericamente, ele foi representado por P, O. Então, a abscissa dele é XO e a ordenada dele é XO. Ou seja, esse é um ponto definido. Ele vai te dar um ponto. Tipo, ele vai falar assim, qual é a reta que passa pelo ponto menos 3, 0? Estou dando um exemplo qualquer. Mas ele tem que dar outra informação. A outra informação ou é mais um ponto, então pode ser PI, por exemplo, XI, YI, ou ele te dá 2 pontos, né? Ou ele te dá a inclinação. Tudo bem? Então, para você descobrir a equação da reta, você precisa de um ponto, isso é certeza. Um ponto você precisa. Por qual ponto essa reta passa? E ou o exercício ou a proposta deve te fornecer também um outro ponto ou só inclinação, tá bom? E como que a gente vai fazer a equação fundamental da reta? Na verdade, a equação fundamental da reta, ela é baseada naquela taxa que é o coeficiente angular. A gente sabe que para calcular o coeficiente angular de uma reta, como que a gente faz? Não é ΔY sobre ΔX? Certo? Então, vamos lá, ó. ΔY. Ou a tangente, né? Vamos fazer primeiro por 2 pontos, para vocês perceberem. Porque pela tangente já sai direto. Porque você tem o coeficiente angular. Então, vamos lá. Então, ΔY. No nosso caso aqui, esse é o ponto definido. Tipo, é aquele que vai ser dado o valor. Ah, essa reta, a abscissa dela é 3 e a ordenada é 2. Tá? Vai ser dado numericamente. Esse outro ponto aqui é um ponto genérico. Qualquer ponto dessa reta. Vale para qualquer ponto dessa reta. Então, como que a gente vai escrever ΔY? Não é Y, né? Daqui, ó, do P, menos o Y do PO, ou P0, P inicial, tanto faz, assim como vocês quiserem chamar. E aqui, ó, sobre ΔX, então é X menos XO. E até aqui não tem nada de novo, né? Nada de novidade. O que eu vou fazer agora? Ó? Presta atenção. Eu vou igualar o nosso M diretamente à última expressão dada. M igual a X, perdão, começamos com Y, né? Y menos YO, X menos XO. Gente, o que está diferente aí é que antes a gente usava para os pontos ponto A, ponto B. Então, falava XA, XB, né? YA, YB. Aqui a gente usa como se fosse um YO e XO, e esse símbolo ele vai ser usado para o ponto fixo, aquele ponto que é dado no enunciado, que é dado o valor absoluto para ele, tá bom? Aí, olha que interessante, meus queridos, para a gente transformar isso aqui na equação fundamental da reta, a gente vai fazer a multiplicação cruzada, ó. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que y menos YO vezes 1 vai ser y menos YO igual M vezes X menos XO. M vezes X menos XO. Portanto, a equação fundamental da reta é essa aqui, ó. Tá? Aqui é um O no final, tá, meus amores? Ó. E é essa aqui, ó, tá vendo? Y, né? Esse Y é genérico, gente. Sempre vai ficar Y aí. Por quê? Porque você trata de uma equação de reta. Então, nessa equação de reta, vai aparecer o Y e vai aparecer o X, a letra mesmo, a letra. Você vai ter uma equação, tá? O que você vai trocar, na verdade, é o coeficiente angular e os valores do ponto fixo que ele te dá. O ponto fixo que ele te dá é o PO. Tá bom? Numericamente. Então, essa aqui é a chamada equação fundamental da reta. A gente utiliza essa equação fundamental para resolver exercícios dados um ponto e um coeficiente angular ou 2 pontos. Beleza? Vamos aplicar em algum exemplo para ficar mais fácil.